Olá, pessoal, tudo bem? Toda semana eu estou gravando vídeos para falar um pouco da campanha do livro, do curso. Hoje eu vou falar especificamente do livro. E eu quero falar um pouco para vocês como é que eu cheguei nesse livro, Karl Marx e Educação, né? Apontamentos sobre o método de pesquisa e ensino universitário na sociedade de classes. Tem um percurso que eu estou fazendo, né? Não sozinho, ainda bem, né? De algum tempo, para chegar nesse livro, né? Então, eu queria apresentar um pouquinho esse percurso para vocês. Quando a gente fala Karl Marx e educação, a gente está pensando em educação enquanto formação humana, não necessariamente educação, apenas educação formal, tudo bem? A gente atravessa ela, né, as nossas problematizações, as nossas preocupações. Então, neste livro aí, ó, Karl Marx e Educação, nós falamos sobre o ensino, como era na época do Marx o ensino. E é claro que eu vou trazer o debate para a nossa contemporaneidade, nosso tempo presente, né? Ou seja, como é que a gente está tratando essa questão do método hoje em dia? Como é que está sendo realizadas pesquisas que reivindicam as contribuições do Marx? Como é que é o ensino sobre o método do Marx? Né? Então, nesse sentido, aí uma palavra central, que é a educação, mas no sentido de formação humana, para além das instituições. Atravessaremos elas. Mas como é que eu cheguei nesse livro? Né? Então, eu quero apresentar para vocês aqui um breve percurso. Né? Se eu esse livro e todo esse percurso que eu vou apresentar aqui, ele se iniciou com a militância política, né, em uma organização, junto com camaradas revolucionários, né, e uma série de problematizações que percorriam problematizações pertinentes ao militante do dia a dia que está ajudando a organizar a classe trabalhadora, tarefa hercúlea que tem que ser feita, né. Bom, e a gente começou a problematizar sobre a questão do combate à pós-modernidade, as perspectivas pós-modernas, fora e dentro da esquerda socialista, né, uma esquerda revolucionária. Então, isso deu vida a um seminário no Centro Cultural Brado e acabei publicando depois esse livrinho aqui sobre pós-modernidade e algumas palavras, né? Mas ao passo que fazia esse trabalho de publicação, eu estava fazendo uma pesquisa de doutorado, estudando o conceito de história em Marx, né? E a partir disso eu caí no combate aos pós-modernos, porque exatamente esse conceito de história em Marx é negado, né, obliterado, eclipsado, né, sobretudo negado pelos pós-modernos, né? E pós-moderno é uma coisa bastante ampla, precisa estudar com seriedade isso para poder entender essa perspectiva pós-moderna, esse paradigma, vamos chamar assim, pós-moderno, com suas particularidades e seus pontos de convergência, né? Então, a gente acabou publicando esse livrinho aqui para ajudar um pouco esse debate, uma perspectiva de esquerda dentro da tradição marxista, daqueles que se reivindicavam herdeiros ou que se reivindica, né, como membros participantes da divulgação, da perpetuação, ou seja, divulgação daquela tradição iniciada pela oposição de esquerda na Rússia, né? Então, é um lugar específico dentro da tradição marxista. Depois da pesquisa desenvolvida, eu desenvolvi esse livro aqui, né? É um ensaio sobre a teoria da história em Marx. A teoria da história aqui, óbvio, evidentemente, nada de teologia. É no sentido de perspectiva de pensar a história, né? Então, eu publiquei esse ensaio que faz parte dessa trajetória, dessa caminhada para poder chegar onde eu estou aqui hoje, né? Nunca, gosto de enfatizar isso, nunca sozinho. Sempre caminhei com os meus camaradas, né? E depois eu publiquei, mais recentemente, a tese de doutorado, né? Que é a História em Marx. É um estudo que eu fiz sobre o Paracrítica da Economia Política de 1859, do Marx, né? E trato ali do conceito de história localizado nesse texto, muito importante, né? Para poder entender, né, essa questão de como analisar e caracterizar a realidade, como analisar e caracterizar a sociedade de classes. Nessa sociedade de classes em que nós, que reivindicamos uma perspectiva revolucionária, buscamos organizar a classe trabalhadora, né? Então, esse livro aqui é bastante importante porque eu trato com mais um fôlego maior, né, esse conceito de história tão importante no Marx e que para nós continua sendo absolutamente importante, né? Não é um livro sobre o materialismo histórico dialético, eu faço uma crítica a isso, na realidade, mas sim sobre a concepção, né, de história que o Marx nos apresenta aqui. E, mais recentemente, eu publiquei esse livro aqui, né? Esse aqui é um livro que sintetiza o pós-doutorado que eu fiz na área de educação, sobre o método em Marx. Se aqui no doutorado eu estava investigando o conceito de história em Marx, né, e que está me levando à questão evidente do método, aqui no pós-doc, eu busquei
desenvolver algumas problematizações sobre essa questão do método de Marx, e aqui sim se detendo especificamente sobre o debate sobre o método em Marx, né? A partir de uma perspectiva específica na tradição marxista, como eu já falei. E esse livro, então, Karl Marx Educação, ele vem, pelo menos se apresentando nesse momento, uma espécie de síntese, né, desses estudos que eu venho fazendo. São estudos modestos, mas sérios, né, comprometidos, para poder entender um pouco mais sobre o pensamento do Marx, para além das cartilhas, né? E esse livro, Karl Marx Educação, ele apresenta, de forma também muito modesta, apontamentos sobre essa questão do método, né? A pesquisa que normalmente é feita em universidade, e o ensino desse método também, majoritariamente desenvolvido em universidades, que leva o nome do Marx, né? Ou seja, algumas problematizações importantes. E nesse livro eu volto a discutir a questão da pós-modernidade, discuto a questão daquele momento de 1847 e 48, a preocupação de Marx com a educação da classe trabalhadora, da classe operária. Tem toda uma particularidade daquele período, não é a mesma preocupação que se tem planos em currículos ou coisa do tipo em relação à classe trabalhadora hoje em dia, quais eram as particularidades daquele momento. Então é isso que eu tento debater aqui com vocês, faço esses apontamentos no capítulo 1 desse livro, Karl Marx e a Educação. Né? Depois eu vou fazer um debate sobre a questão do método, né? O uso e abuso do método do Marx nos dias de hoje. Muita coisa, pessoal, que leva o nome do Marx, não tem nada a ver com Marx. Né? E não estou falando isso com um discurso de autoridade. Né? As fontes, né, nos autoriza a fazer essa inferência, né? Repito, grande parte do que se escreve na academia sobre Marx não tem absolutamente nada a ver com Marx. Pelo contrário, são pressupostos que são anti-Marx, né? Que Marx combateu durante a maior parte da sua vida. Bom, e aí eu já fiz outros vídeos falando do conteúdo do livro, né? Aqui então é só para falar um pouco desse percurso, né? Esse livro, Karl Marx Educação, é fruto de uma longa caminhada, acompanhada de muitos camaradas seríssimos que vieram antes, né, de mim, de nós, você que está ouvindo o vídeo aí, pessoas que têm um comprometimento muito sério também com a investigação sobre Marx e buscam organizar a classe trabalhadora, mesmo diante desse período reacionário gigantesco, de maior crise, né, onde se expressa, a meu juízo, a maior crise de direção revolucionária da história do movimento operário. Bom, então seguimos, o vídeo de hoje é esse, né, só para dar... Esses outros livros estão todos disponíveis na internet aí, se vocês pesquisarem, viu, em PDF. Mas então o vídeo é esse, para poder, mas foi mais para eu poder apresentar um pouquinho dessa trajetória, né, ou seja, esse livro, Karl Marx, tem conexões com outros livros que eu consegui publicar, e ele é uma síntese, né, sobretudo sobre em relação à discussão sobre o método e o ensino desse método nos dias de hoje. Né? Tudo bem? É um livro específico, esse livro aqui, Karl Marx Educação. Né? Eu quero debater com os companheiros, colegas, amigos de trabalho, os camaradas que, de uma forma direta ou indireta, estão ligados aí à pesquisa científica, à produção do conhecimento nos dias de hoje e que se inspiram no método do Marx. Né? Debate honesto, né, aberto, enfim, as divergências, isso faz parte do debate. E o livro, ele é muito rico. E eu tenho um caráter propedêutico. Quem já acessou esses outros livros que eu publiquei, sabe que minha preocupação eu tenho uma preocupação em escrever para que o máximo de leitores possa ter acesso a esse debate, né? Que eu possa ser bem entendido pelo máximo número maior de leitores. Tudo bem? Então é isso. A campanha continua lá no Catarse, vou deixar o link aqui na descrição, né? Você pode entrar lá, pedir teu livro, lembrando que é tudo lá pelo Catarse. Você quer o livro impresso, é um valor, você quer o livro só em PDF, o e-book, né? É outro valor, você quer fazer o curso, e aí recebe o livro e mais o e-book, também já é um outro valor. Mas aqui, como eu disse, falando só do livro impresso, entra lá, conheça o projeto, divulgue para quem já conheceu e concorda com o projeto. É um livro essencial, pessoal. É um livro essencial. Não por questão de ser vaidoso, mas porque estou tratando ali de temas que são ásperos, né, e que não aparecem, porque normalmente a esquerda café com leite, né, vou chamar assim, pensando em esquerda no sentido bem generoso, a esquerda café com leite, ela foge desse debate, né, ela não está disponível para esse debate porque tira boa parte dessa esquerda todinho da zona de conforto, né, e eu tento escrever sempre de forma didática porque eu sou professor, né. Então é isso, pessoal. Tá aí, um grande abraço para vocês. Algumas palavras apenas.
Abração, tudo de bom. Entra lá, peça o seu livro lá e vem estudar com a gente.